Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro, presença mais uma vez aqui no Congresso. Ministro, o senhor hoje é presidente do Conselho da Petrobras. O senhor se alinha a qual tese? Da presidente Dilma e Graça Foster, afirmando que Pasadena foi um mau negócio, ou ao ex-presidente Lula e Gabrielle de que foi um bom negócio? Qual linha o senhor se alinha? Qual tese o senhor se alinha nessa questão, senhor ministro? Ele não vai responder, cara. Ele vai responder. Fiz uma pergunta, quero saber se o ministro pode responder. Qual tese o senhor se alinha? Já resolveu responder em bloco. Vai responder em bloco. Deputado Macris está Dentro do meu tempo, não é possível o senhor responder, ministro? Foi um mau negócio ou um bom negócio? Eu só quero saber. Já ficou acordado e o convidado escolheu responder em bloco, deputado Macris. Vossa Excelência, use o tempo da forma como achar conveniente. Eu lamento muito. O cara quis bater seu juiz primeiro eu apitar, gostaria... Senhor presidente... Ou falar do tempo. A palavra está garantida ao deputado Macris. Eu queria pedir o respeito de Vossas Excelências para que o deputado possa usar o tempo que lhe é de direito. Senhor presidente, a base do governo está muito nervosa. Eu acho que não precisa disso. Senhor presidente, eu tenho consciência de que meu tempo está correndo. Não preciso ser alertado por isso. Senhor presidente, primeiro eu lamento que o ministro tenha dado como prioridade no seu debate a questão da economia, que nós já sabemos como está. Mas, de qualquer maneira, foi importante. E não tenha efetivamente levado em consideração o assunto mais importante para o qual foi convocado, que era a questão da Petrobras. Eu gostaria de fazer, além dessa pergunta, o seguinte. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo contra o diretor da Petrobras, Almir Barbassa, por não ter divulgado ao mercado a criação de mecanismos para reajuste de combustíveis. De acordo com a CVM, a ação pode ter favorecido investidores que negociavam ações da Bolsa de Valores com base em informações sobre mecanismo de reajuste que estava em preparação. Esta é a quarta vez que o diretor de Finanças e Relações com Investidores da Petrobras é investigado pela CVM, por supostamente favorecer alguns grupos sem dar a devida publicidade aos reajustes. O senhor tem conhecimento sobre esse processo da CVM ao diretor de Finanças e Relações com Investidores da Petrobras? Sobre as outras 3 acusações ao senhor Almir Barbassa, o senhor tem ciência? O Conselho de Administração da Petrobras tem quais políticas para agir neste caso? Como presidente do Conselho, imagino que Vossa Excelência tenha opiniões sobre essa questão. A Petrobras tem subsidiária em vários países, entre os quais Holanda, Estados Unidos, Singapura, Venezuela e Argentina. Essas empresas foram criadas para facilitar os investimentos da companhia fora do país e não produzem qualquer bem ou serviço. Também não estão submetidas a regras brasileiras de contratação. Temos a informação de que mais de 10 mil desses acordos foram firmados entre 2011 e 2013. A pergunta é a seguinte... 1 minuto para concluir, deputado. Eu quero acrescentar o tempo de líder, senhor presidente. Como funcionam esses contratos... Tem o ofício da liderança, então nós não iremos acrescentar. Tem, sim, senhor. Então, como apresentar o ofício aí, tem que ver. Senhor presidente. Eu cuido, deputado Sirac. Como funcionam esses contratos da companhia no exterior? Existe algum controle de fiscalização sobre eles? Eu vou repetir. Como funcionam esses contratos da companhia no exterior e se existe algum controle e fiscalização sobre eles? Por qual motivo não são feitas licitações e por que a Petrobras não divulga informações sobre os contratos feitos pelas subsidiárias no exterior? Essas perguntas. Senhor ministro, nos últimos anos, o senhor errou em todas as previsões de crescimento da economia. Em 2011, o senhor estimou o PIB em 5,5% e o resultado foi 2,7%.
Em 2012, o senhor calculou um crescimento entre 4,5% e 5%. E o resultado passou bem longe. Somar 5 minutos ao tempo do deputado Macris. Foi 0,9%. A previsão era 4,5% e 5%. Que no final do ano passado foi revisado. Aliás, sobre essa revisão, o presidente Dilma chegou a anunciar ao jornal El País que o PIB iria para 1,5%. Depois, o Palácio do Planalto teve que desmentir a presidente. O PIB de 2012 revisado, o PIB foi de 1%. No ano passado, suas previsões para o PIB foram se alterando. Começou com 4%, caiu para 3% em julho e foi revisada para 2,5% no mês seguinte. E o resultado final divulgado pelo IBGE foi 2,3%. Essa sucessão de erros acaba afetando a credibilidade do país e sinaliza que as autoridades não têm controle nenhum e previsibilidade sobre a economia. E partindo desse pressuposto, também não sabem ao certo que rumo seguir. Diante dessas previsões que sistematicamente não se confirmam, o senhor não imagina, senhor ministro, aí fica a pergunta, se o senhor fosse um investidor, teria desconfiança em relação a um governo que efetivamente e ao longo do tempo faz previsões absolutamente erradas e não se confirmam? Quer dizer, gerando permanentemente uma desconfiança do mercado em relação principalmente aos investidores brasileiros? Como é que o investidor estrangeiro ou investidor de maneira geral pode acreditar num governo que permanentemente se firma em números errados para a previsão da economia? Outra questão, senhor ministro. No final do mês passado, a imprensa ouviu de técnicos do governo que está em estudo uma alteração no cálculo da inflação, retirando da conta de alimentos in natura, como tomate, batata e chuchu. Essa medida teria a simpatia da equipe econômica, pelo menos a informação que nós temos. Considerando que o preço dos alimentos sobe muito acima da inflação, no ano passado, enquanto a inflação foi de 5,91%, os alimentos subiram 8,48%. Essa alteração no cálculo poderia ser uma forma de acobertar a falta de controle inflacionário? Ou seja, sem conseguir controlar a inflação, o governo Dilma quer mudar a forma de calculá-la? Pergunto mais, o governo considera alteração o cálculo de IPCA? Essa alteração está considerada no governo? Essa é a pergunta que gostaríamos de fazer. O senhor anunciou uma outra questão. Em março, um socorro de 12 bilhões de reais ao setor elétrico. Essa é uma conta que a cada dia é mais alta. E vai-se pensando em jogar para o consumidor toda essa batata quente. Tudo para cobrir o desequilíbrio financeiro provocado pela gestão desastrosa do governo Dilma no setor elétrico. E essa concepção não sou eu que faço, aqui agora. Quem faz essa concepção desastrosa do projeto de governo do setor elétrico são os analistas mais importantes nacionais e internacionais. Ministro, a gente sabe que não existe almoço de graça. Assim, de onde sairá o dinheiro para o pagamento desse rombo? É outra questão que eu gostaria de deixar a Vossa Excelência. Outro, o governo representou um aumento de impostos para bebidas frias que iriam entrar em vigor, melhor dizendo, a partir de 1º de junho. Segundo as informações que o senhor prestou à imprensa, esse aumento passará a vigorar a partir de setembro. O mesmo acontece com o aumento da conta de luz, tudo para frente, decorrente do socorro às empresas, que passará a vigorar a partir do ano que vem. Pergunto, qual é o intuito do governo de estar postergando esses aumentos? O deputado Mendonça Filho acabou de falar sobre isso, eu quero repetir. Esse processo de postergar aumentos, ministro, está sendo jogado sempre para frente. Essa é uma bomba relógio, essa é uma panela de pressão, que todos nós estamos vendo no Brasil. Todos nós, todos os analistas econômicos, todos aqueles que se preocupam com o nosso país, todos os economistas estão claramente vendo esse processo de jogar para frente a necessidade de fazer esses ajustes. Senhor ministro, é por conta da eleição? Qual a sua concepção sobre isso? Estão temendo o impacto negativo na campanha do PT, por acaso? Ou é para manobrar a inflação? Para mais uma vez
mostrar à sociedade aquilo que não é verdadeiro. Portanto, senhor ministro, ficam aqui as perguntas que coloquei. Eu gostaria de insistir muito no início da sua resposta. Qual é no início da pergunta, qual é a sua posição em relação a Passadina, para concluir? O senhor, como presidente da Petrobras hoje, deve se alinhar a alguma dessas duas teses. A da ministra Dilma, ou melhor, da presidente Dilma, então ministra, e Graça Forte afirmando que Passadina foi um mau negócio. E do ex-presidente Lula e Gabriele, que foi um bom negócio. Qual é o alinhamento que Vossa Excelência tem nessa questão? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor ministro. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.